Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo, vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quinta-feira da segunda semana do tempo comum e continuamos com o livro de Samuel, que nos diz: naqueles dias, quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Primeiro fato que devemos de ter em conta: quando o profeta Samuel ungiu a Davi, somente tinham conhecimento da unção de Davi, ele, seus irmãos e seu pai. Ninguém mais conhecia tal fato. Davi não saiu revelando, não demonstrou. Agora, diante daquilo que realizara pelas mãos de Deus, lhe é revelado a Saul, porque Saul sabe que foi rejeitado pelo Senhor. Saul mais tarde vai até mesmo consultar como diríamos, uma feiticeira para falar com o profeta Samuel já morto, invocá-lo dos mortos, coisa abominável que ele sabia, e depois vai sofrer as consequências por ter desobedecido ao Senhor. Então agora estas mulheres, com aquela canção, revelaram, de um certo modo, a Saul quem possivelmente iria suceder-lhe, por causa dos feitos. Recordemos, Davi o que realizou foi sempre na fidelidade ao rei. Nunca quis tomar-lhe o trono. Sempre foi um servo fiel, como bem sabemos. Mais adiante, vemos no livro de Samuel que Davi respeitou a unção que o Senhor deu a Saul e não queria matar o ungido do Senhor. Porém, Saul, tendo consciência que seu reino iria ser perdido por causa da sua desobediência ao Senhor, agora olha Davi como um perigo. Continuemos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre sua intenção de matar a Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo, onde estiveres, e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel.
Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto, e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar como antes. Temos então o valor de uma amizade. A amizade vem, quando menos, nos momentos mais perigosos da vida, nos momentos mais difíceis. Aqui, enquanto Jonatas poderia não ter feito nada, permitido que seu pai matasse Davi, ou ainda nem ter intervido em favor de Davi, se arriscando diante de seu pai. Pelo contrário, pelo amor, e aqui compreendamos o amor, aquele que ele já percebia ser fiel ao Senhor, e aquele a quem ele concederia com sua vontade o rei, o reinado que lhe pertencia, ele intervém, intercede por Davi. E assim consegue aplacar a ira de seu pai. Mas bem sabemos que aplacou temporariamente. Depois, Saul, tantas vezes tomado por um demônio, vai ser acalmado pela canção, pelos salmos que Davi vai compor, vai cantar, vai tocar. E temporariamente, Saul se controla. Mas sabemos que a perseguição a Davi continuará. Continuará porque ele não quer perder o seu trono. Não quer perder aquilo que ele pensa ser seu. Continua agindo com a própria razão, com o seu próprio pensamento, com suas próprias forças, abandonando a Deus. Se esquecendo daquilo que Deus lhe mandara fazer. Esquecendo daquilo que Deus espera dele. Vivendo, assim, somente de si. E o que isso tem a ver conosco? Tenhamos em conta aquilo que vimos alguns dias atrás. O homem novo e o homem velho, em Davi e Saul. O combate que existe dentro de nós. Nós devemos, por assim dizer, matar o homem velho. É Saul, aquele que não quer obedecer a Deus, que quer seguir somente a sua intuição, as suas capacidades. É ele que deve de morrer. E o Davi interior, o homem obediente a Deus, o homem humilde, o servo do Senhor que deve de crescer. Mas o quanto nós realmente permitimos que Davi cresça em nós? Este Davi, espiritualmente falando, fiel ao Senhor, busca em tudo escutar a voz do Senhor e realizar a sua vontade. Nós permitimos que ele cresça? Ou por ciúmes, por assim dizer, como vemos os ciúmes de Saul, que destrói uma bela amizade, que destrói tudo de bom, por ciúmes, aquilo que vive o homem velho, nós queremos viver do homem velho e destruir a identidade de filhos de Deus em nós. Porque todos vivem, porque eu quero me divertir, porque eu quero aproveitar, porque e colocamos tantos porquês e assim matamos Davi interiormente em nós. Passemos ao Salmo. É no Senhor que eu confio, nada temo. Realmente é no Senhor que nós confiamos? Temos fé nele, como vamos agora nos questionar no Evangelho? Ou somente procuramos com Jesus realize nossas vontades? Se nós confiamos de verdade, temos uma fé autêntica, não há o que temer. Agora, se nós somente buscamos um Jesus que realize os nossos desejos, tudo é temeroso. O Evangelho de São Marcos nos diz: naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus,
porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos Jesus que, após expulso de Nazaré, agora é seguido por tantos de Cafarnaum em diante. E tantas pessoas se comprimiam em volta dele. E assim quer um barco para se distanciar um pouco daquele povo. Por quê? Porque simplesmente buscavam a Jesus para que os curasse. Não buscavam Jesus pela fé. Não buscavam Jesus por amor, mas simplesmente porque ele poderia conceder-lhes algumas coisas. E esta não deve de ser a razão de buscar Jesus. Não deve de ser a nossa razão como esse povo, mas deve de ser por uma fé autêntica, porque sabemos que ele é Filho de Deus e a transformação que ele quer realizar em nós é interior, que se manifesta também exteriormente. Vemos que ele mandava que os espíritos malignos não dissessem quem ele era. Por quê? Por que queria isso? Simplesmente para que, sabendo quem ele era, não fossem buscar por interesse, uma vez mais, por milagreiro, mas sim o fossem buscar porque, conhecendo-o, aderissem à fé e mudassem suas vidas e se convertessem. Não buscassem o Messias errado, mas nós, a qual Jesus temos buscado? O Jesus da fé, um Jesus que me leva ao encontro com o Pai, a uma intimidade com Deus, a uma mudança de vida, a uma conversão. Um Jesus que somente possa sanar as minhas necessidades, resolver os meus problemas, me dar aquilo que eu preciso. Se é assim, ainda não encontramos o Jesus verdadeiro. Tenhamos em conta isso. Busquemos a Jesus. Busquemos as suas palavras, por mais duras que sejam, para que possamos nos converter, buscar a sua santidade e assim chegarmos à glória um dia que nos espera. Peçamos a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais buscarmos Jesus por aquele que Ele é, Deus e Senhor, por tudo aquilo que Ele nos diz, e assim, procurando viver Sua palavra, possamos matar dentro em nós o homem velho e viver uma autêntica intimidade com Jesus, não buscando-o por interesses, por mesquinharia, mas sim porque queremos viver um encontro autêntico com um Deus, permitindo que Ele mude as nossas vidas, transforme a nossa história e vivendo cada vez mais a santidade pela obra do Espírito Santo em nós, possamos assim alcançar um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.